Muita gente afirma que a fé em Deus não combina com pessoas inteligentes, porque eles acreditam que razão e crença sempre são contraditórios e que isso são coisas de pessoas ignorantes. Mas ao contrário, a Bíblia nos revela várias pessoas que eram tidos como sábios, os cientistas da antiguidade, que tiveram muitas experiências com Deus e principalmente com o nascimento de Jesus. A mensagem de hoje é sobre sábios. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Por aquele tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Sim, em Belém, disseram eles, porque isso é o que o profeta Miqueias escreveu. Ó pequena cidade de Belém, você não é uma vila judaica sem importância, porque o rei será levantado daí para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele: vão a Belém, procurem o menino e quando encontrarem voltem e me digam para que eu possa adorá-lo também. Nessa parte do Evangelho de Mateus, ele narra o nascimento de Jesus e diz que do Oriente, do extremo Oriente, vieram pessoas tidas como sábios, magos da antiguidade, homens que eram os cientistas da época e quiseram saber qual era o lugar que o rei dos judeus, o menino, tinha nascido, porque eles tinham acompanhado pelas estrelas, pela posição dos astros, de que naquele tempo, naquele período, em algum lugar naquela região, haveria de nascer o rei dos judeus, o prometido. Então eles estavam ali com Herodes, o rei, para saber tudo isso. E como diz o texto, tanto Herodes como Jerusalém inteiro ficou perturbado com aqueles homens. Eram pessoas que vieram provavelmente com uma caravana e que ficaram famosos em toda a região ali, em todo lugar, por ter chegado aquelas pessoas diferentes e que sabiam de alguma coisa extraordinária. Então, diante de todo esse acontecimento, foi que o rei Herodes mandou investigar com os religiosos da época para saber realmente se aquilo tinha fundamento, se o que aqueles homens sábios estavam falando tinha fundamento. E foi comprovado que realmente isso tinha a ver, que naquela região em Belém da Judéia haveria de nascer o Messias, de acordo com as profecias, de acordo com as palavras dos profetas. Então ele falou àqueles homens que realmente disseram que naquele lugar haveria de nascer o Messias e para que quando eles achassem o menino, era para retornar ao rei Herodes, para que ele pudesse também ir adorar. Mas isso era apenas um pretexto, porque na verdade o que ele tinha mesmo era a vontade de destruir qualquer linhagem que viesse a atrapalhar o seu reinado, ou como mais tarde isso vai acontecer. Mas o que nos chama a atenção nessa narrativa é que, assim como muitas pessoas que eram tidas como os cientistas, os magos, os sábios, os videntes da época, pessoas inteligentes que analisavam escrituras e verificavam todos os meios possíveis para conhecer as questões do tempo, das estações, das estrelas, dos astros, e que descobriram muitas coisas, eram em saber entender que Deus tinha preparado uma pessoa, que nasceria alguém. Então isso é o que realmente é a parte mais interessante desse texto, porque muitas pessoas não acreditam ou
afirmam que pessoas inteligentes, sábios, não combinam com realmente com nada, não tem nada a ver com fé. E o que nós vemos aqui nesse texto é o contrário, pessoas que eram tidas como os astrólogos, os homens da ciência, vieram reconhecer o nascimento do rei dos judeus, daquele que seria o Messias, o prometido. E assim também como tem muitas pessoas na história que eram grandes cientistas e também reconheceram a divindade, eram tementes a Deus, conheciam a Jesus Cristo, tinham a fé em Deus, a fé em Jesus, e a ciência nada atrapalhou na vida deles. Então essa é a lição que hoje nós podemos tirar, que a fé e a razão não tem nada de contraditório. Elas podem sim muito bem viver alinhadas, porque foi para sábios que Deus se colocou, se apresentou para pessoas simples, mas se apresentou para sábios também, que Ele não faz acepção. Pessoas que não são sábias, que não têm grande cultura, Ele se revela. Pessoas que têm grande cultura, que são sábios, Ele também se revela, porque Ele é Deus para todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.